Sejam muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria para nós receber cada um de vocês aqui nessa noite. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Os 7 Passos da Cruz, uma jornada de transformação. Essa é a nossa série de Páscoa. A Páscoa é um momento muito importante para nós que somos cristãos. A nossa fé está fundamentada na obra de Jesus na cruz, a sua morte e sua ressurreição. Então nessa série, nesse tempo, nós temos olhado com atenção para a crucificação. Existem detalhes importantes ali nessas 6 horas em que Jesus foi pregado no madeiro, das 9 da manhã às 3 da tarde. Ali Jesus viveu uma agonia inimaginável, indescritível. E com muita dificuldade de respirar, quanto mais de falar, Jesus declarou 7 frases breves, mas frases com grande significado. E nós temos olhado para essas frases, buscando através delas conhecer melhor a Deus e conhecer a grandeza do amor de Deus por nós. Portanto, mais do que uma série de mensagens, essa é uma jornada que nós estamos seguindo através desses marcos para crescermos em nosso relacionamento com Deus e sermos transformados por Ele. A primeira frase que nós trabalhamos aqui, o primeiro passo, foi esse passo do perdão. O primeiro passo no nosso relacionamento com Deus para conhecer a Deus é receber o perdão imerecido, incondicional de Deus. Foi aquilo que Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os judeus acreditavam que estavam matando um blasfemador, os romanos acreditavam que estavam matando um rebelde, um criminoso, mas a verdade é que eles estavam cometendo um crime contra o autor da vida. E o autor da vida diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O segundo passo na nossa jornada de conhecer a Deus e a grandeza do amor de Deus é esse passo da salvação. Jesus disse àquele criminoso que estava ao seu lado na cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Terceiro passo, depois de sermos perdoados, depois de recebermos a salvação, nós somos acolhidos numa nova família. Esse é o passo do amor, onde agora Cristo estabelece novos relacionamentos, uma família espiritual chamada igreja para nós. Nós falamos semana passada sobre essa frase: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo João ele disse: esta é a sua mãe. Jesus cria uma nova comunidade espiritual, uma nova família espiritual, a família na qual nós somos inseridos, adotados como filhos de Deus, e agora fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre esse quarto passo. É um passo relacionado ao sofrimento. Assim que somos inseridos na vida cristã, nós agora damos um novo passo na direção do sofrimento. E hoje eu gostaria de falar sobre um sofrimento específico, que é o abandono. Jesus, a sua quarta frase declarada na cruz foi a seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? De todas as frases que nós analisamos e estudamos até aqui, esta é, sem dúvida e de longe, a mais chocante, assustadora. E hoje você vai descobrir isso. Agora, o que me deixa intrigado é que, de certa forma, todas essas frases são chocantes. Não é chocante o fato de Jesus ter perdoado os seus inimigos? Não é chocante o fato de Jesus perdoar os seus algozes, seus carrascos que lhe crucificaram? Não é chocante o fato de Jesus perdoar um criminoso, um assassino, e dizer que ele iria para o céu? E ali nós descobrimos que o céu não é um lugar para pessoas boas, o céu é um lugar para pessoas perdoadas. Isso não é chocante? Não é chocante o fato de que Jesus, vivendo toda essa dor e toda essa agonia, tira a atenção de si mesmo e percebe a dor da sua mãe
e cuida dela, e ama ela, e garante que ela terá sustento e acolhimento para o resto da vida dela? Agora, sem dúvida, a mais chocante de todas as frases, de todos os passos que Jesus viveu, foi essa situação do abandono. Sabe, Jesus foi abandonado por Judas, o traidor. Jesus foi abandonado por Pedro, que o negou. Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos no momento da crucificação, que estavam com medo. Mas não foram esses abandonos que causaram impacto no coração de Jesus, levando ele a experimentar o horror do seu coração. O abandono que fez Jesus sofrer de fato na cruz foi o abandono do próprio Deus, o abandono do seu próprio Pai. Jesus Cristo na cruz foi rejeitado por Deus. Isso não é chocante? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes de respondermos a essa grande questão, por que Deus abandonou Jesus, eu gostaria de lançar uma outra pergunta a você. E a pergunta é: você já se sentiu abandonado? Você já sentiu a dor do abandono? Essa é uma dor terrível. Está entre as maiores dores que um ser humano pode experimentar. A dor do rompimento. Quanto mais você ama alguém, mais trágico é o rompimento, mais intensa é essa dor. Talvez você na sua infância passou por isso. Você foi abandonado pelo seu pai, você foi abandonado pela sua mãe. Talvez você na fase adulta passou por um processo de separação, de divórcio extremamente doloroso, e até hoje você está tentando lidar com as feridas, tratar as feridas. Ainda essa semana, eu e a Nath estávamos conversando sobre a questão do namoro na fase jovem. Como é traumático para alguém que passou ali anos da sua vida ao lado de alguém e de repente essa pessoa está com outra pessoa agora. Nada dói tanto quanto a rejeição. Essa é a dor que Cristo está experimentando. Mas Ele está sendo rejeitado pelo seu próprio Pai. E eu quero que você entenda o quanto isso impacta, o quanto isso deixa Cristo sofrer, o quanto isso faz Jesus Cristo sofrer intensamente, porque há uma cena em que ele está no Getsêmani e ele diz o seguinte, pouco antes da crucificação, ele se retira para o Getsêmani e ali ele diz o seguinte: Pai, eu peço que me afaste de mim este cálice. Que cálice é esse que Jesus tanto teme? Sabe, durante muito tempo eu achava que o cálice era a crucificação. Jesus tinha medo da morte. Jesus tinha medo dos açoites. Afinal de contas, Jesus teve que passar pelos açoites. Jesus foi flagelado pelos soldados romanos, e esse era um chicote romano que possuía esse cabo de madeira, tiras de couro, possuía bolas de metal nas pontas das tiras, e ele tinha pedaços de ossos nessas pequenas bolas, e Jesus sofreu uma dor intensa através dos açoites. Enquanto ele era açoitado severamente, a sua pele era arrancada do seu corpo. E ele recebeu várias chibatadas, de tal forma que suas costas, e não somente suas costas, mas sua panturrilha, toda a parte de trás do seu corpo se tornou uma polpa de sangue. Jesus perdeu muito sangue, Jesus perdeu muita água, Jesus ficou desidratado. Ele disse na cruz: tenho sede. Semana que vem nós vamos falar sobre essa expressão tenho sede, para entender a agonia de Cristo. Mas sabe, não eram os açoites que faziam Jesus sofrer intensamente. O cálice ao qual Jesus se refere não são os açoites. O cálice ao qual Jesus se refere não eram os cravos que foram colocados nos seus braços e nas suas pernas. Jesus não teme a coroa de espinhos. Jesus não teme nem mesmo a morte na crucificação. O que é que então que Jesus teme? A que cálice ele se refere? Que
o leva a esse momento de angústia tão profunda. Veja, ele orou com ainda mais fervor ali no Getsêmani, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Os vasos capilares de Jesus estouraram na sua testa, se misturando sangue com o suor, gotejando sangue na terra. Esse é um fenômeno médico raríssimo. Se você pesquisar no Google, você vai descobrir que isso acontece hoje, mas é uma situação raríssima. Veja, Jesus ficou profundamente angustiado e seu suor se tornou em gotas de sangue. A medicina descreve esse fenômeno como a hematidrose. A hematidrose é uma condição médica raríssima causada por um grande medo e uma situação de profundo sofrimento. Uma angústia indescritível e inimaginável levou Jesus a essa situação em que seu corpo, seus vasos capilares se romperam. Você consegue entender o sofrimento de Cristo? Que cálice é esse? Vamos olhar para o texto, ampliar um pouco mais o texto. Marcos capítulo 15, 33 e 34 nos fala: ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Jesus foi crucificado às 9 horas e morreu perto das 3 horas da tarde. Então, do meio-dia até as 3, os céus se tornaram escuridão, trevas por completo. Isso é interessante porque nós sabemos que do meio-dia aos 3 é o horário em que o sol está mais brilhante, é o horário que o sol é mais intenso com sua luz. Mas é nesse horário que o céu se tornou completa escuridão. E não é uma coincidência. Algo está acontecendo no céu. O que está acontecendo? Jesus continua dizendo: então por volta das 3 da tarde, já no final daquele momento da crucificação, Jesus clamou em alta voz, ele gritou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe o que está acontecendo? Os céus viraram as costas para Jesus. Escuridão completa na terra. Cristo foi separado de Deus, o Filho, que tem uma relação de comunhão eterna e infinita com o Pai, agora foi rejeitado pelo Pai. Esse é o momento mais infernal da vida de Cristo Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, sobre esse momento, disse: a escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. O inferno foi até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. A pergunta é: por que Deus abandonou Jesus? Hoje nós vamos compreender claramente a resposta a essa pergunta, mas antes de trazer essa resposta, eu quero trazer uma certeza que nós temos. Por conta daquilo que Cristo fez na cruz, porque Jesus foi abandonado na cruz, o abandono que Jesus suportou na cruz é a certeza de que nós jamais seremos abandonados. Eu quero que hoje você enxergue o abandono de Jesus como a tua segurança. O abandono de Jesus na cruz é a nossa segurança, é a nossa garantia, é a promessa, é a certeza de que nós jamais seremos abandonados por Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como o sofrimento de Cristo e a agonia que Ele enfrentou deve moldar a nossa postura e reação aos momentos difíceis e lutas que nós enfrentamos ao longo da vida. Eu quero falar sobre como Cristo
se torna a nossa referência ao suportar aquilo que suportou. Como Ele se torna a nossa referência da maneira como nós vamos suportar a dor ao longo da nossa vida. Porque entenda, se você é cristão, você vai sofrer. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por essa experiência que eu chamo a experiência da noite escura da alma. Esse é o momento de Jesus. Jesus está passando desde o Getsêmani até esse momento da sua morte na crucificação, em que os céus se tornaram trevas. Jesus está passando pela noite escura da alma. Que experiência é essa? Essa é uma experiência em que nós muitas vezes nos sentimos abandonados por Deus. Nos sentimos distantes de Deus. Nos sentimos envoltos pela escuridão, e todos nós vamos passar por momentos assim na vida, e o grande perigo nesses momentos é nós desistirmos, é nós desacreditarmos, nos tornarmos incrédulos, é nós duvidarmos do caráter e da bondade de Deus. Porque entenda, todos nós vamos passar por momentos difíceis. O fato de sermos cristãos não nos blinda das dificuldades, não nos isenta do sofrimento. E sabe, ontem no Red College nós estávamos no módulo de liderança, e eu estava falando sobre um momento na vida de Pedro, em que Jesus se volta para Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Satanás pediu para Jesus, pediu permissão para peneirar Pedro. O que significa peneirar? Para lapidar, para fazer Pedro sofrer, provar a vida de Pedro. Você já viu isso em algum lugar? No livro de Jó. Satanás se aproxima de Deus e diz: Deus, eu posso peneirar Jó? Eu posso provar a vida de Jó? E a gente fica imaginando, na nossa expectativa sobre Deus, pelo fato de não conhecê-lo e não compreender seus planos e caminhos, de que Deus vai responder: não, é óbvio que não. Mas Deus responde sim. Jesus respondeu sim a Satanás: pode peneirar Pedro. E Jesus se volta para Pedro e diz o seguinte: Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você não desista, para que através dessa situação a tua fé seja fortalecida, e através dessa fé madura você possa fortalecer a fé dos teus irmãos. Uau! Isso significa que no plano e no propósito de Deus, em muitos momentos da nossa vida, nós seremos matriculados na escola do deserto. Nós seremos colocados na sala de espera. Nós passaremos por um momento de escuridão, uma noite escura da alma. Jó passou por esse momento. Veja o que ele diz no capítulo 23, 17: a escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda a parte. E ele disse o seguinte no capítulo 19, versículo 8: Deus fechou o meu caminho para eu não passar, e cobriu de escuridão a minha estrada. Deus fechou o meu caminho. Você já teve essa sensação de que Deus tinha fechado uma porta? Porque não é só o diabo que fecha portas. Principalmente Deus fecha portas. Deus abre portas e fecha portas. O diabo pode abrir portas e fechar portas. Deus fechou a porta. Deus fechou o caminho à minha frente. Você já se sentiu assim, sem sabida, sem saber para onde ir, completamente confuso a respeito da sua vida e sobre tudo aquilo que está acontecendo? Essa é a experiência de Jó. E veja, isso não acontece apenas com pessoas imaturas, isso pode acontecer com pessoas bacanas. Jó era um homem que evitava o mal e era reconhecido como um homem justo e íntegro. Qualquer um de nós podemos passar por uma situação dessas. Veja, Madre Teresa de Calcutá passou pela noite escura da alma. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que dedicou a sua vida para servir a Deus, ajudando os pobres. Essa mulher passou por um momento de escuridão na sua vida, e a Igreja Católica Apostólica Romana até hoje tenta guardar, tenta esconder esse momento da vida de Madre Teresa. Nós não escondemos, sabe por quê?
porque todos nós vamos passar por esse momento, em algum momento da nossa vida. Veja o que ela disse: a escuridão é tal que realmente não vejo nada, nem com a mente nem com a razão. O lugar de Deus na minha alma é um espaço vazio. Não há Deus em mim. Quando a dor da ânsia é tão grande, só anseio e anseio e anseio por Deus, e é então que eu sinto que Ele não me quer, que Ele não está ali. A tortura e a dor eu não sei explicar. Madre Teresa compartilha esse momento em que ela se sente torturada, ela se sente tomada pela dor, ela sente que Deus não está ali. Você já viveu, você já passou por um momento assim em que você teve esses sentimentos? Mas é claro, esses sentimentos não correspondem com a realidade. Porque assim como nós podemos ter a certeza de que seremos lançados na fornalha, a nossa certeza é também que nunca passaremos sozinhos pela fornalha. Cristo estará conosco. Essa semana eu estava lendo um texto sobre a vida de José, um grande homem usado por Deus, mas em determinado momento ele foi lançado na prisão, passando por um momento de muita provação. E o texto diz: José foi lançado na prisão, mas o texto continua dizendo: mas o Senhor estava com ele. E essa é a certeza que nós podemos ter. O fulano passou pela separação, mas o Senhor estava com ele. A ciclana passou pelo luto, mas o Senhor estava com ela. A certeza que nós temos é que não importa o que nós estamos vivendo ou enfrentando, nós jamais estaremos sozinhos. Portanto, essa certeza muda o nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa atitude diante das dificuldades, dos processos da vida. E eu quero mostrar para você como nós devemos e precisamos olhar para Jesus e colocá-lo como nossa referência, para que assim como Ele enfrentou a sua dor, nós também possamos enfrentar esses momentos difíceis da nossa vida. E a pergunta que eu quero levantar é: como Jesus lidou com a dor? 5 maneiras como Jesus lidou com a dor. A primeira maneira, Jesus compreendeu que a dor tem um propósito. Jesus compreendeu que a dor tem um propósito. A nossa dor tem um significado. Deus não desperdiça a nossa dor. Deus usa a dor como instrumento para trabalhar a nossa vida, forjar o caráter de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus em nós. Veja, o texto diz, Marcos 14:32, eu quero levar você àquele momento do Getsemane, quando Jesus, antes da crucificação, o que Ele faz? Ele se prepara para o pior momento da sua história. Ele se prepara. Nós temos que nos preparar. Como nós nos preparamos para enfrentar esses processos e momentos difíceis? Em primeiro lugar, Jesus compreendeu que a dor tinha um propósito. O deserto tinha um propósito, a sala de espera tinha um propósito. O texto diz, então foram a um lugar chamado Getsemane. O que isso tem a ver com a dor tem um propósito? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Getsemane é um jardim. Mas o nome desse jardim significa literalmente prensa de olivas. O Getsemane era um lugar, era um jardim com oliveiras, que tinha lá uma oficina com os aparelhos adequados para espremer frutos como uva e azeitona. Então, é figurativo o fato de que Jesus, antes de ser esmagado na cruz, Ele vai buscar a presença de Deus ali na oficina da prensa de azeitonas, a prensa de azeite. Ele sabe que será esmagado. E ali nesse ambiente figurativo, ele entende que tudo aquilo que ele vai viver e suportar tem um propósito. Você já compreendeu isso? Veja que eu sempre gosto de lembrar que para que haja vinho, a uva precisa ser esmagada. Para que haja vinho novo, as uvas precisam ser colocadas na prensa e esmagadas. Para que nós fôssemos perdoados,
Cristo tinha que ser colocado na máquina da crucificação e esmagado para que seu sangue jorrasse sobre nossas vidas, nos perdoando e nos purificando de todo pecado. Assim Deus está também trabalhando em nossas vidas, permitindo que o fogo ardente surja para nos purificar, para nos forjar. O nosso problema é que nós somos uma geração que não quer ser esmagada. Nós somos uma geração que quer ser abençoada, não é? Nós queremos as bênçãos. Nós entramos nessa de seguir Jesus não para entrar na prensa. Nós entramos nessa de seguir Jesus porque nós queremos a chave, o código. A gente não quer ser esmagado. Nós queremos ser usados. Nós queremos ser grandes. Nós queremos prosperar. Mas não queremos nos esvaziar. Nós não queremos morrer. Nós não queremos ter que negar a nós mesmos e nossos próprios desejos e sonhos. Mas veja, esse é o caminho que Deus está propondo para nós. Então é muito divertido seguir Jesus até descobrir para onde Ele está indo. Jesus está indo para a cruz e Ele se volta para nós e diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sobre isso, Larry Crabb disse o seguinte: o cristianismo de nossos dias redefiniu uma maturidade espiritual. Os primeiros cristãos sabiam que fomos salvos para dar glória a Deus. Nós modernos, porém, vivemos para ser abençoados. Nós não queremos viver para a glória de Deus. Nós só queremos as bênçãos de Deus. Deus, na verdade, é apenas um meio para um fim. O fim sou eu. Deus é o meio para que eu prospere, para que eu seja incrível. O cristianismo é o caminho contrário. Veja, ele continua dizendo: parecemos mais interessados em ter uma existência confortável do que em permitir que Deus nos transforme espiritualmente mediante as dificuldades da vida. Nós não queremos ser transformados espiritualmente mediante dificuldades da vida. Nós só queremos ter uma existência confortável. E essa é a razão pela qual a maior parte das pessoas busca Jesus. Eu quero uma existência confortável. E eu tenho uma péssima notícia para você. Se você escolheu o cristianismo porque você queria uma existência confortável, você fez a escolha errada. Porque o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Se você é cristão, você mais do que sofrer, você foi chamado a morrer. Mas continuando, Tozer diz: é muito improvável que Deus use uma pessoa que nunca sofreu profundamente uma dor. Esse é o modo como Deus atua em nossas vidas. Deus usa a dor. A dor é um instrumento nas mãos de Deus. Então nós seremos trabalhados. Nós vamos passar pela dor. Ontem no college alguém perguntou: mas Thiago, você já passou por essa fase? Nós falamos sobre os 4 estágios da liderança. E alguém perguntou: você já passou por esse estágio da peneira, do deserto, do amadurecimento? E eu disse: passei. E eu compartilhei algumas histórias na minha vida onde eu fui esmagado, onde eu fui peneirado. E nenhum de nós está isento de passar por momentos assim. E eu lembro que no momento de muita agonia da minha história, da minha formação, eu liguei para minha mãe no Rio Grande do Sul e eu disse: mãe, está muito difícil, eu estou ao ponto de desistir. E minha mãe disse: quem muito quer ser usado, muito será provado. Para que haja vinho, a uva precisa ser esmagada. É por isso que nós precisamos aprender a olhar para os processos que passamos pela vida, os processos difíceis que passamos pela vida, com a perspectiva correta. Nós precisamos estabelecer Jesus como a nossa referência, porque como Hebreus 12:2 diz, nós devemos manter o olhar firme em Jesus. Nós andamos distraídos na vida, mas nós precisamos olhar para Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Jesus suportou a cruz porque ele sabia que a cruz tinha um propósito. Então Jesus suporta o processo porque ele olha o propósito. Assim nós somos chamados a viver e enfrentar os processos da vida, porque Deus tem um excelente propósito.
E o texto continua dizendo: pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecados, e desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Veja, pensem em tudo que ele enfrentou e suportou. Tudo. Diante de tudo que ele enfrentou, nada que ele peça é pesado demais. A nossa cruz não é tão pesada quanto a dele. Nosso jugo é leve, porque o que havia de mais importante já foi realizado e consumado na cruz. Ele já conquistou o perdão, a salvação. E tudo agora que ele nos convida a enfrentar com ânimo as dificuldades, como ele disse em João 16:33, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele conquistou a vitória na cruz. Ele vai declarar nas próximas frases a vitória, dizendo: está consumado. Nós vamos celebrar a Páscoa em cima dessa frase maravilhosa do está consumado. Essa certeza da vitória deveria transformar a nossa atitude diante do sofrimento. E nós então não cansaríamos, não ficaríamos desanimados, porque sabemos qual é o final da história. Sabemos que sairemos dessa vitoriosos. Sabemos que não importa se é espada ou morte, profundidade, nada pode nos separar de Deus. E nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós precisamos olhar para Ele, e isso nos encoraja a enfrentar os momentos difíceis que nós estamos passando. A nossa pergunta deveria ser: não por que estou sofrendo, mas para quê? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Compreender o propósito. E veja, são tantos propósitos. Deus pode querer amadurecer a tua fé, porque nós estamos tão distraídos, estamos sempre tão ocupados, estamos sempre dormindo, desacordados para a realidade espiritual do chamado de Deus para a nossa vida. E muitas vezes Deus usa a dor para nos acordar, para nos chacoalhar. Como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo adormecido. Deus grita em meio à dor. Deus quer nos fazer acordar para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente comece a exercitar os músculos da nossa fé, para nos fortalecer assim como Ele fortaleceu Pedro. Talvez Deus quer te levá-lo a conhecer melhor. A dor é um convite a conhecermos a Deus mais profundamente. Talvez Deus quer te alertar sobre um pecado, uma direção em que você está seguindo. Talvez Deus quer te sensibilizar para servir. Deus permitiu que você passasse pela dor para que você percebesse que existem pessoas vivendo a mesma dor, e isso te fizesse se voltar a ajudar e servir essas pessoas. Talvez o propósito da dor na tua vida é que Deus quer te ensinar a ser grato. Gratidão. Porque nós, muitas vezes, não somos sensíveis às inúmeras bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Nós não somos capazes de ver e agradecer pelo pão nosso de cada dia. Não temos gratidão, nós temos reclamação, nós estamos cheios de murmuração e precisamos ser gratos. Sabe que hoje a Mel foi tirar soneca da tarde. Ela sempre tira soneca à tarde e à noite, e seja soneca ou o sono dela noturno, antes de dormir, nós temos que ir para o berço. E se eu não estou lá, ou se a Nath não está lá, ela diz: é família. E tem que chamar a Nath, tem que me chamar. E nós paramos ao redor do berço, e é um momento de oração, um momento de falar com Deus. E ela ora. E ela ora a coisa mais bonitinha. Ela diz: Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo papai, pela mamãe. Obrigado pela tia Jã, obrigado pelo vovô, obrigado pela vovó. E aí ela começa: obrigado pela escola, obrigado pela Rafa, obrigado pela Ana, obrigado pelo leão, obrigado pela girafa, obrigado por essa flor, obrigado por essa planta, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa cama. E eu e a Nath, loucos para ir dormir e fazer nossas coisas, eu e a Nath, a gente começa no berço assim, ó: em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ela continua: eu quero agradecer pela cama, eu quero agradecer pelo... Sabe,
isso tem me levado a pensar que nós precisamos ser gratos. Nós temos tantas bênçãos que nós nem percebemos, mas no fundo, o que Deus quer fazer em nós é nos tornar mais parecidos com Cristo. E de todas maneiras, Deus está fazendo uma única coisa em nós: forjando o caráter de Cristo em nós. Segundo lugar, Jesus encarou a dor como um convite à oração. Marcos 14:32 diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Jesus entendeu que a dor é um convite à oração, é um convite para me aproximar de Deus e conhecer mais profundamente a Deus. E esse é um grande problema para nós, porque nós não temos a oração e esse momento de intimidade com Deus como uma prioridade em nossas vidas. Temos tantas demandas, temos tantos compromissos, mas abrimos mão daquilo que é mais essencial, daquilo que é mais vital, daquilo que é crucial para a nossa existência. João 15, Jesus Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada, mas nós achamos que podemos, até descobrir que não somos capazes. E é ali diante de Deus que nós nos conectamos com a fonte da vida, a fonte da água viva, e nós somos reabastecidos e transformados. O nosso problema, como diz John Piper, é que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração nunca era por falta de tempo. A gente abre mão. A gente passa 2, 1 hora, 3 horas no Instagram por dia e fala: eu não tenho tempo para o devocional, eu não tenho tempo para a oração. Não é que você não tem tempo, é que não é prioridade. Então eu acredito muito no que disse Josemar Bessa: se a aflição te fez orar, ela já te abençoou. Se esse momento difícil te fez dobrar os joelhos na presença de Deus, então já valeu tudo. Porque não há nada mais importante, nada mais crucial, nada mais vital do que isso. É na presença de Deus que nós encontramos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É por isso que Jesus disse: vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, e o pai que está em secreto te recompensará. Há uma recompensa, há uma vida abundante, infinitamente maior e melhor do que a vida que nós temos vivida, e Deus quer nos abençoar, e Deus quer guardar a nossa mente e o nosso coração com essa paz que excede todo o entendimento, mas nós só encontraremos isso na sua presença, e Cristo sabe que é ali na presença de Deus que está, e é por isso que Ele se move ali nesse lugar de oração. Sabe, existiu um homem, Jó. Nós falamos que Jó passou pela noite escura da alma. Jó passou por uma crise profunda. Deus deixou Satanás peneirá-lo, e Satanás atacou 5 áreas da vida de Jó. A primeira área foi a falência financeira. Depois Jó enfrentou a morte dos seus filhos. Depois Jó foi acometido por uma doença crônica. Jó viveu uma crise no casamento porque a sua própria esposa começou a questionar a sua fé. Depois Jó também enfrentou a acusação dos melhores amigos dele, que começaram a duvidar do caráter dele. Jó perdeu tudo. Jó enfrentou as maiores dores que um homem pode experimentar. Então Jó, diante disso, tomado pela escuridão, ele levanta no seu livro 16 perguntas para Deus. Está lá, se você for olhar o texto bíblico, está lá: por que isso? Deus, por que aquilo? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor age assim? E sabe, o que é interessante é que Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Assim como também provavelmente nem sempre Deus responderá às nossas perguntas. Deus fará algo muito melhor e maior do que responder os nossos porquês. Deus nos dará a glória, Deus nos apresentará a grandeza dele através desse momento. Sabe que Jó levantou esses porquês, e então, do capítulo 38 de Jó até o final do capítulo 41, são 4 capítulos em que Deus vai responder Jó, mas Deus não responde trazendo as respostas, Deus responde trazendo perguntas. Jó, quem foi que estabeleceu os alicerces do mundo?
Jó, quem foi que colocou as dimensões e medidas na terra e estendeu a linha para medi-la? Jó, quem é que suporta a terra e colocou a pedra angular para construí-la, enquanto as estrelas da manhã cantavam como um coral e os anjos gritavam de alegria? Você consegue imaginar esse momento? Deus está dizendo: Jó, você consegue imaginar esse momento em que eu criei o universo, quando eu vi com minha palavra as águas brotaram do centro da terra e se espalharam pelos oceanos? Jó, quem foi que colocou o Leviatã no fundo do mar? Deus responde a Jó dizendo: Jó, olha para mim. Jó, contempla a minha grandeza, contempla a minha glória, contempla a minha majestade. Veja que eu estou muito além dos teus pensamentos e da tua compreensão. E é ali então que Jó é transformado, olhando para o Senhor. E então Jó, no capítulo 42, ele diz assim: eu falava do que eu não sabia. Jó entende que os planos de Deus estão muito além da nossa compreensão. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus vão muito além dos nossos caminhos. Jó entendeu que Deus é soberano sobre todas as nossas crises. Jó diz: Deus, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí ele diz no versículo 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A dor é um convite a conhecermos a Deus de maneira mais profunda. Por isso que o C.S. Lewis disse, é importante: eu sei agora, Senhor, porque tu não nos dá uma resposta. Tu és a resposta. Diante da tua face, as perguntas desaparecem. Terceira maneira como Jesus encarou a dor: ele não enfrentou a dor sozinho. Diz o texto de Marcos 14, 33 e 34: levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir grande pavor e angústia e disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Se Jesus Cristo, que é o Deus encarnado na história, não enfrenta a dor sozinho, quanto mais eu e você não podemos enfrentar a dor sozinhos. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Nesse momento, o próprio Deus precisa de pessoas ao lado dele. Eu e você precisamos de amigos que estejam conosco no momento da adversidade. O nosso problema é que quando nós estamos sofrendo, nós nos fechamos. Nós nos colocamos dentro do nosso mundinho, nós levantamos um muro, nós nos afastamos, nós nos isolamos. Esse é o nosso maior erro. Deus criou uma comunidade de amor onde nós somos chamados a repartir a nossa dor, a carregar as cargas uns dos outros e ser suporte uns dos outros, e se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você tem desfrutado do maior projeto de Deus, o grande segredo de Deus na história, que se chama igreja, que é o povo de Deus, que é a família de Deus, que é o nosso refúgio. Nós temos perdido essa dimensão do significado da igreja, dos relacionamentos que aqui estão entre nossos irmãos e irmãos na fé como família de Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade e cultura que tem banalizado os relacionamentos através da internet, através das redes sociais. Como diz a revista Veja na reportagem sozinhos.com, vários estudos têm reforçado a tese de que os sites de relacionamento, as redes sociais, aumentam significativamente a solidão. É como se os participantes dessas páginas na internet estivessem sempre rodeados de pessoas, mas não pudessem contar com nenhuma delas para uma relação mais próxima. Recentemente nós vimos o caso do PC Siqueira, um jovem que se suicidou, se matou. Um dos maiores youtubers da história do Brasil, um dos maiores influencers da história do Brasil, que passou por um momento difícil, passou por um cancelamento e foi abandonado por todos, e ele não soube lidar com essa situação até o momento em que ele decidiu tirar a própria vida dele. E o que a reportagem dizia?
Um grupo de aproximadamente 30 pessoas acompanhou o cortejo fúnebre até o túmulo. 30 pessoas. Foi abandonado por todos os seus amigos. As únicas pessoas que estavam lá foram seus familiares. PC Siqueira não conheceu uma família chamada igreja, que é um suporte no momento da adversidade, que é aquilo que o sábio de Provérbios 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Aqui você pode encontrar irmãos que estarão contigo nos bons e maus momentos. Você já faz parte de um pequeno grupo. Nós temos constantemente desafiado as pessoas a se aproximarem nesses relacionamentos. Esses são nossos grupos de relacionamento. E ali nós experimentamos momentos muito especiais de compartilhar nossas lutas, dificuldades, de ser transparentes, de ser honestos. Nós oramos uns pelos outros. Nós contribuímos uns com os outros. Nós apoiamos e somos suporte uns para os outros. Não enfrente a dor sozinho. Jesus não enfrentou a dor sozinho. Quarto lugar, Jesus jamais esqueceu que Deus é poderoso e amoroso. Sabe por quê? Quando nós estamos passando pelos processos difíceis da vida, momentos difíceis da vida, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus, até duvidar de Deus. Nós começamos a culpar a Deus, e muitas vezes duvidar do seu caráter amoroso, porque nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, mas muitas vezes duvidamos que Ele é de fato todo amoroso. Será que Deus se importa realmente com a minha vida? Será que Deus está atento à minha dor e conhece o que se passa na minha vida? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está mais aqui? Todos nós nos questionamos. E sabe, Jesus em nenhum momento, por toda a dor que Ele passou, Ele duvidou do amor e da bondade de Deus. Veja, porque Ele diz o seguinte, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para Ti. Pai, eu sei que tudo é possível para Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas olha que interessante, Ele diz Abba, Pai. E isso é chocante, porque na cultura dos judeus, um judeu jamais se referiria a Deus usando a expressão Abba, porque o nome de Deus é um nome tão santo e sagrado. Esse nome é apresentado no Antigo Testamento como tetragrama em hebraico Yod, He, Vav, He. Numa transliteração para o português seria algo próximo de Yahweh. Esse nome é tão santo, esse nome é tão sagrado, e jamais, como diz o segundo mandamento dos 10 mandamentos, diz: jamais use o nome de Deus em vão. Então os judeus jamais pronunciariam esse nome, e todas as vezes que eles liam o Antigo Testamento, eles trocavam o nome Yahweh pela palavra Adonai. Então agora vem Jesus, e Ele se refere a Yahweh como Abba. E Abba era a palavra que as criancinhas usavam para falar com seus pais. Pai. É como a Mel, quando ela se aproxima de mim, ela diz a palavra que mais mexe comigo. Ela fala: papai, papai. E quando os judeus viram Jesus se referindo a Deus, eles disseram: o que você está fazendo? É porque ninguém conhece o Pai como Jesus conhece. Ninguém tem tanta intimidade quanto Jesus tem intimidade com o Pai. Ninguém nunca teve tal comunhão com o Pai como Cristo tem com o Pai. Deus é tudo que o Filho que Cristo tem. O Filho é tudo que o Pai tem. Essa é uma relação eterna. Essa é uma relação infinita. É por isso que Cristo diz: eu te peço, Pai, que afaste de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. É o cálice da condenação. Cristo não quer enfrentar isso.
porque ele sabe que ele vai ser rejeitado pelo Pai, o Pai vai virar as costas para ele. Então a pergunta é: por que Deus abandonou Jesus? E agora eu quero responder essa pergunta. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Nós nos desviamos, nós nos afastamos de Deus, nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus, nós causamos um dano a Deus, nós causamos um prejuízo na criação, um prejuízo infinito. E o salário do pecado é a morte. E Deus, sendo santo e justo, precisava punir o pecado, porque Ele não é o Deus da impunidade, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que é santo, santo, santo e não pode tolerar o pecado. Então, como Ele podia ser justo e expressar a sua justiça? Ele só tinha duas opções: ou Ele nos matava, ou Ele morria. E qual foi a escolha dele? Ele escolheu morrer. Como John Stott disse: como pois podia Deus expressar simultaneamente sua perfeição no juízo e seu amor no perdão, somente providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse juízo e o pecador o perdão. Essa é a nossa salvação. Cristo Jesus é o substituto. Ele assumiu o nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar. Ele vai beber o cálice da ira de Deus, Ele vai beber o cálice do julgamento, Ele vai levar sobre si a nossa condenação. É isso que Ele teme. Não é o abandono de Pedro, de Judas, não é a coroa de espinhos, não são os cravos. É a condenação, é o juízo, é a ira de Deus lançada sobre ele. Deus Pai rejeitando o Filho, Deus Pai virando as costas para o Filho. Isaías 53 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada pecado que eu cometi, cada pecado que você cometeu, o teu adultério, cada mentira que eu já pronunciei, cada pensamento pecaminoso, toda a nossa iniquidade foi lançada sobre Cristo Jesus. E o versículo 5 de Isaías 53 diz: Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, Ele foi esmagado por conta de nossos pecados, Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, aquele que é santo, 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 ele se fez pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se tornou o maior pecador de toda a história, o homem mais miserável. O Salmo 22, ele fala isso. O Salmo 22, sabe o que o Salmo 22, o versículo 1 diz? Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de Davi. Jesus está citando o salmo de Davi na cruz. Spurgeon disse que esse é o salmo da cruz. É um salmo profético que descreve a crucificação de Jesus. É incrível, vale esse salmo. E aí nos versículos seguintes, Davi diz o seguinte, no versículo 10: tu és santo. E no versículo 5 ele diz: mas eu sou um verme. Cristo se fez o homem mais miserável, o homem mais terrível do mundo, naquela cruz, levando sobre si o nosso pecado. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição, Ele é maldito para que nós sejamos benditos. Ele levou a maldição sobre Ele para que nós possamos receber salvação, possamos receber as bênçãos, o perdão de Deus sobre nossa vida, misericórdia e seu amor incondicional. Uau! Veja, não foi Judas que matou Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, não foi Pilatos que matou Jesus, não foram os soldados romanos que mataram Jesus, não foi o diabo que matou Jesus, não foi nem o pecado que matou Jesus.
Então o que matou Jesus? Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente dou. Ele se entregou, ele se ofereceu como oferta pelo pecado, para agradar o Pai, que tinha um plano de nos resgatar, de nos trazer de volta para Ele. E sabe, nesse momento Cristo experimentou o que nós não somos capazes de imaginar. Como diz Hernandes Dias Lopes, nesse momento o universo inteiro se contorceu de dores, o sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno, foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que Ele sorveu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu no Getsemane, experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e foi ferido e transpassado. Terra e céu desampararam, abandonaram Jesus. Sabe, nós cantamos uma música aqui que diz: eu nunca saberei o preço. De fato, nós nunca saberemos. Sabe por quê? Porque a relação de amor que existe entre o pai e o filho é a maior força, a força mais poderosa que existe. A explosão de uma supernova, uma explosão do Big Bang, uma explosão cósmica, não é nada perto dessa força. Porque esse amor que o pai tem pelo filho não é um amor de 25 anos, não é um amor de 50 anos ou 60 anos, é um amor que é eterno. Eles têm amor infinito um pelo outro. Tudo que o pai tem é o filho, tudo que o filho tem é o pai, tudo que o filho quer é agradar o seu pai. Não há nada no mundo que possa expressar esse amor. É por isso que o que Cristo viveu na cruz é infinitamente maior que qualquer dor que nós possamos imaginar. Ninguém jamais sofreu como Cristo. Ninguém jamais perdeu como Ele. Ele está no inferno. Ele não tem mais nada do Pai. Toda a luz que Ele desfrutou por toda a eternidade, Ele não tem mais nada. Nós nunca seremos capazes de compreender. Mas Isaías 53 diz que agradou a Deus moê-lo. Lembra aquele momento em que Abraão está no Monte Moriá, Isaac é colocado no altar. Nós ficamos preocupados com aquela cena quando Deus manda Abraão matar o seu próprio filho. Abraão levanta a faca lá no alto, e quando Abraão vai baixar, o anjo segura a mão de Abraão e diz: Abraão, não. Deus proveu um sacrifício, um substituto. E nós falamos: ufa, foi quase. Porque Deus pede a um pai que mate o seu próprio filho? Que cena terrível! A cena de Abraão é uma sombra da realidade da cruz. O pai tomou a faca e moeu o próprio filho. Cristo foi esmagado pelo próprio Pai. Ele foi moído pela nossa iniquidade. A justiça de Deus foi lançada sobre Cristo Jesus, e Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que eu e você nunca precisássemos beber desse cálice. Hoje eu e você podemos beber de outro cálice, o cálice de Davi, que disse: o meu cálice transborda. O nosso cálice transborda de amor, o nosso cálice transborda de bondade, o nosso cálice transborda de misericórdia. E essa é a certeza que nós temos, a certeza de Davi, que disse no versículo 6 do Salmo 23, num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele disse: eu tenho certeza que a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade me seguirão
todos os dias da minha vida. A certeza que Ele tem é a certeza de que nós aprendemos com o autor de Hebreus 13:5. Deus jamais nos deixará, Ele jamais nos abandonará, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje Deus te ama com amor incondicional, e nada pode nos separar desse amor. Não há morte, não há anjos, não há profundidade, não há altura, não há nada que possa nos separar desse amor. Nós jamais seremos abandonados. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança, não importa o que nós enfrentamos. Por último, Jesus confiou e se rendeu aos planos soberanos de Deus. Ele disse: contudo, Pai, eu confio em Ti, e que seja feita a Tua vontade e não a minha. Você está sofrendo? Você é capaz de se render aos planos de Deus e dizer: Deus, seja feita a Tua vontade, não é a minha? Como disse Tim Keller, diante daquilo que Cristo fez por nós, nada que Ele peça é pesado demais para aceitar. O casamento está difícil, o trabalho está difícil, a relação com os pais está difícil, uma crise financeira está difícil. Olhe para Jesus e lembre-se: o Senhor está com você. Mas Tiago, se eu não conseguir engravidar, a promessa de Deus a nós é uma promessa incondicional por toda a Bíblia, garantida pela obra de Cristo na cruz, onde Deus provou o seu amor por nós. Romanos 5:20. A promessa de Deus é: se tudo der errado, eu estarei com você. E Tiago, se eu perder o bebê, eu estarei com você. Tiago, e se eu me separar e me divorciar, eu estarei com você. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Tiago, se eu perder meu emprego, se eu perder tudo que eu tenho, se alguém na minha família morrer, eu estarei com você. Essa é a promessa incondicional de Deus, porque Cristo garante que Deus jamais nos deixará e nos abandonará. Por isso, para refletir e praticar, a cruz não é sobre nosso valor, mas sobre nossa dívida tão grande que só Deus podia pagar. Segundo, Jesus bebeu do cálice da ira de Deus até a última gota, para que nós nunca precisássemos prová-lo. Hoje nós provamos o cálice que transborda de amor. O meu cálice transborda, o teu cálice transborda. Nosso cálice está transbordando. Apenas beba. Terceiro e último, o abandono que Jesus suportou na cruz é a certeza de que nós jamais seremos abandonados. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque Cristo Jesus assumiu o nosso lugar naquela cruz. Ele suportou, além da dor, o abandono do Senhor. Algo inimaginável a nós, mas que expressa a grandeza do teu amor. E nós ficamos, Deus, impressionados. Nós ficamos chocados. Nós ficamos impactados. Nós ficamos constrangidos com esse amor. Nós sabemos que não merecemos. Quão grande é o teu amor. Tu nos ama tanto ao ponto de moer teu próprio filho na cruz. Eu jamais saberei o preço, o que Cristo enfrentou.
Mas Deus, nós olhamos para Jesus, o nosso líder, o autor e consumador da nossa fé, e nós estabelecemos Ele hoje como a nossa referência. Perto daquilo que Cristo enfrentou na cruz, nada é pesado demais, nada que o Senhor nos pedir é pesado demais. Nós vamos enfrentar a dor, nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos carregar a cruz, mas nós não vamos desanimar e não vamos desistir, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza, que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. E nessa certeza e segurança nós vamos viver e te servir, Pai. Nós nos rendemos aos teus planos e propósitos, em nome de Jesus, amém.